Neste vídeo eu vou falar sobre Fauci, sobre Pirula, sobre Lula, sobre Bolsonaro, sobre as doenças que aconteceram em 2020 e vou falar também de ivermectina, cloroquina, vacinas e assuntos polêmicos. Então fica aí que tu vai ver a pedrada que tu vai sentir agora. Eu sei que muitos de vocês vão odiar tudo que eu tenho pra falar aqui porque é a verdade. Tem gente que detesta lidar com a verdade. Mas vamos lá. Pirula. Gosto dele pra caramba, acompanho ele desde os primórdios. Ou sei lá, se ele tinha 1 ano e pouco de canal. Então, sou um entusiasta dele como cientista, gosto muito a respeito de quando ele fala de dinossauros, as séries que ele fez tanto sozinho quanto em parceria com outros. Então, é um dos produtores de conteúdo que eu mais admiro. O detalhe é que ele se bandiou dentro das faculdades com a turma que faz o L, né? E por que eu comento isso? Vamos lá. O patrono da educação, pós a não existência do Paulo Freire, passou a ser o atual presidente. Só que engraçado, esse cara que nos preside hoje, ele está concorrendo e trabalhando em prol do povo, mesmo antes de ser o presidente, nos últimos 20 anos, basicamente. Esse cara sempre esteve ali, nos bastidores, e sempre como uma pessoa, uma figura que fala em prol do trabalhador, fala em prol da educação. Só que o mais engraçado é, essa educação, a mesma que ele supostamente colocou em voga para que muitas pessoas consigam acessar, esse mesmo cara em 40 anos, em nenhum momento ele conseguiu se debruçar perante os livros e os cadernos e de alguma maneira estudar algo. E aí o mais curioso de tudo isso existe um conluio de pessoas, existe um establishment do jornalismo que vai lá e apoia e defende esse cara. E essas pessoas sim são letradas. Elas têm o ensino médio, o ensino superior, às vezes têm mestrado e outras formações posteriores. Inclusive, gostando muito do Pirula, entendendo que a figura dele é importante para a ciência nacional. Pô, e agora que eu vim gravar o caminhão do lixo fazendo um tremendo barulho na rua. Legal, né? Mas entendendo que a figura desse cara, né, do Pirula, é importantíssima sim, tem relevância. Ele, o rapaz do Blablalogia, inclusive as pessoas que o rodeiam. Então, eu não tiro em nada o que essas pessoas fazem com a ciência, e pela ciência, e pelo Brasil. O detalhe é, os discursos acabam não batendo. Um país, para conseguir se desenvolver em ciência, precisa estar forte economicamente. E o Brasil está em frangalhos. Então não adianta, uma hora vai chegar ao ponto da torneira secar se nós não tivermos uma economia que funcione. Então é necessário sim fechar algumas torneiras. Só que quando lá atrás se falava em secar a torneira dos Ministérios da Educação, não se compreendeu muito bem o texto. É porque tem muita gente ganhando dinheiro que não deveria ganhar dinheiro. Do Ministério, não. Algumas pessoas que estão lá literalmente sugando essas tetas, querendo ou não, e eu falo tetas como se fosse de uma vaca. Não falo, né, aquilo que vocês aí estão compreendendo. E o que nós temos? Por exemplo, vamos lá, vou citar um exemplo bem prático. Eu conheço pessoas aqui à minha volta que precisaram em algum momento do Bolsa Família. Eu me oponho ao Bolsa Família? Não. Muito pelo contrário. Acho que sim, as pessoas devem ser ajudadas e inclusive elas devem permanecer com o assistencialismo, mesmo quando elas estão empregadas. Motivo. Se a pessoa vai trabalhar para ganhar um salário mínimo, cara, o Bolsa Família vai ajudar ela a incorporar mais no orçamento. Ela não deveria perder. Na minha opinião, não. Ela deveria continuar com aquela receita. Ou seja, eu não sei quanto é que é a ajuda do Bolsa Família, mas eu vou aqui chutar que sejam, sei lá, 600, 800 reais. Alguma coisa assim. Ela, quando está ganhando o seu salário mínimo, deveria ter isso como complemento. Aí faz sentido. Porque essa pessoa vai acabar consumindo mais. Logo, esse dinheiro que ela tem maior vai retornar. Agora, é óbvio, se a pessoa é uma usuária de substâncias ilícitas, aí não. Não fecha. E por que eu citei o Pirula no começo? Citei a figura do Lula? Porque existe um estandarte a respeito dessas pessoas, como se eles fossem o pináculo da supra-informação científica. O Pirula até é, tá? Mas o Lula não. O Lula não serve como estandarte da educação depois do Paulo Freire. Porque se em 40 anos que o cara estava ali em atividade política ele não pôde estudar, cara, desculpa, tem alguma coisa errada. Porque eu tô com 40 anos hoje, basicamente, tá? Tô com 39, na verdade, mas daqui a meia dúzia de meses eu completo mais um giro em torno do Sol. E pelo menos eu tenho uma formação técnica. Não consegui ser bacharel por uma série de fatores que, se eu for falar aqui, eu vou destoar muito do vídeo. Mas agora, incorporando o assunto vacina, lá que começou em 2019 e veio para o Brasil em 2020, que eu não quero nem citar, porque eu não sei se isso interfere ou não no algoritmo, mas vamos a isto.
Dados as teias, vocês vão conseguir no final compilar tudo e entender onde eu vou chegar. Pois bem, tem o tal do Fauci, que é uma figura que provavelmente estará nessa capa, ou está, e ele foi o patrono lá, nos anos 80, a respeito de uma pesquisa quanto em infectologia ou doenças infecciosas, enfim. Eu talvez não diga o melhor termo, mas vocês têm neurônios para conseguir compreender que a oratória, mesmo que ela não seja linear, ela transmite o pensamento, a relação que eu tenho. Pois bem, Fauci, na ocasião, pesquisando doenças infecciosas, foi o pioneiro e apontou várias, de alguma maneira, como seguir o genoma ou o que era, sei lá, um vírus, uma bactéria, seja lá o que for, como é tratado os nomes, né, como são as nomenclaturas. E ele conseguiu identificar ali algumas cadeias para conseguir inibir elas e diminuir. E óbvio que, num primeiro momento, quando isso foi encontrado, ele, querendo ou não, teve ali as ações preventivas. Ele disse o que fazer para prevenir-se da doença. Como ele ganhou aquela notoriedade extrema nos anos 80, acabou que esse cara foi considerado para qualquer outra doença infecciosa que surgisse. Não tiro o mérito e o feito dele dos anos 80, nem um pouco. Só que o detalhe é, os negacionistas que eram contra as vacinas para 2020, agora parece que a gente ganhou uma certa relevância, né? Eu me incluo nisso porque eu sempre suspeitei um pouco da vacina, ouvi muito do Pirula falando a respeito dela, mas sempre fiquei com uma pulga atrás da orelha porque a celeridade com que foi tomado isso. E outra, o uso da máscara, que depois a gente acabou com o tempo, logo em seguida, 6 meses depois da doença vindo pra cá, muita gente começou a se ligar, cara, mas não tá adiantando a questão das máscaras, não tá resolvendo. Porque daí assim, a pessoa volta e meia encosta ali, acaba... Se tem o contato e aquilo fica úmido, é pior. Aí tu acaba tocando e passando a coisa. E outra, tu vai pegar pelo toque em superfície, tu vai pegar falando com pessoas dentro da tua casa, quando tu está sem máscara, na tua intimidade ali, tu acaba tendo contato com as pessoas, às vezes até por um abraço com pai, mãe, filhos. Então, aí eu fiquei pensando a respeito do, cara, será de verdade que isso aí funciona? E eu comecei a me questionar. Então, olhando para a ciência de um lado, e olhando para o uso das máscaras do outro, pensando na vacina que foi feita a toque de caixa, não foi testado com a devida qualidade, aí o próprio Pirula um dia comentou a respeito, sobre não ter sido testado o tempo suficiente e que talvez isso poderia trazer algum efeito colateral. Turma, desculpa cortar a experiência de vocês, mas é um pedido rápido. Comenta aqui embaixo sobre o trecho que você assistiu até agora. O like ajuda você e a outra pessoa com o mesmo perfil para esse vídeo. Inscreva-se por todos nós. E se tu encontrou o botão de hypar, senta o dedão lá que vai ajudar a ti e a outra pessoa. Valeu! Pois aí agora o que eu quero trazer a vocês? Eu não estou apontando que é isso, porque eu não sou cientista. Então é óbvio que seria leviano da minha parte eu cravar essa informação. Mas eu fico agora no campo da suposição. Ou seja, vamos lá, vamos colocar essa informação numa nuvem, em suspenso, e pensar, não como cientista, mas como alguém que olhou para o que foi dito por pessoas, olhar para o que foi dito a respeito do presidente na ocasião e posso cravar para vocês. Se nós, durante o que aconteceu com a doença mundial, estivéssemos sob o julgo do atual presidente hoje, Lula, isso teria sido muito pior. Porque eu estou falando agora, juntando os fatores econômicos de alguém que na época pensou e falou, não, vamos lá, nós precisamos da economia também. Então vamos liberar. E o cara foi o primeiro a apontar que cloroquina e ivermectina poderia dar certo. E aí agora olha só, pasmem, olha a curva que foi dada nisso. Agora os próprios médicos, a própria medicina mundial está cravando que sim, nós poderíamos ter tratado sem ter injetado nada em nosso corpo, tomado já um comprimido super barato, que já existia e estava aí disponível, e ter ficado bem. E eu vou dizer pra vocês, tá? Eu tomei sim as 2 doses porque eu precisei sair do país na ocasião, 2022. Fui fazer uma viagem internacional, fui pra Europa. Por conta de uma tia que eu tenho que mora lá há 50 anos. Não gastei um centavo com a viagem. Fui lá. Mas aí digo a vocês, tive que tomar as 2 doses, por obrigação, porque senão não poderia sair. Será que isso não vai me trazer algum problema no futuro? Eu já sinto que o meu coração não está bem de uns tempos pra cá. Eu não tinha esses problemas antes. E aí? E agora? Aí outra coisa também que eu quero relatar a vocês é, será que o Pirula, mas vejam bem, eu não estou apontando como certo, eu estou apenas hoje juntando as informações e analisando. Quem sabe o menino hoje estaria bem, com todas as suas faculdades mentais e motoras em pé,
hoje, continuaria fazendo os seus vídeos se não tivesse tomado todas aquelas doses de vacina. Porque é o seguinte, curiosamente, tá, o cara era saudável, não veio me dizer que ele era sedentário porque eu sou mais sedentário do que ele, um cara com uma aparência magra, ou seja, não é um cara que nem está no campo da obesidade e nem está no campo da anorexia, ele está longe desses dois prismas, está bem. Uma pessoa inteligentíssima, com neuroplasticidade, e agora o cara tem um pequeno problema. Ele está lá com uma certa... Algo nele, hoje, o traz uma... Como é que seria? Desacelerar? Então, prejudica a fala dele a parte motora. E será que não tem a ver com essa vacina? Será que não tem a ver com isso que ele defendia e toda a sua turma? E aí o pessoal reclama dos negacionistas e reclama de quem pelo menos desconfia. Só que daí agora, olha só, voltam as coisas e aí a gente fala ivermectina, fala dos outros remédios. E aí o que temos hoje no panorama? Temos um presidente que lá atrás falou as coisas e o pessoal tripudiou, insistiu em acusar ele, chamá-lo de genocida. Será que o atual presidente na ocasião não seria um genocida para valer? Fechando tudo, multando as pessoas que precisavam trabalhar. Não é que as pessoas querem trabalhar, elas precisam, é necessidade. É assim, se tu não abre o teu comércio, tu não tem como chegar no mercado e fazer isso aqui e trazer comida para dentro de casa. Então, até hoje eu lembro daquela moça que foi abrir lá o bar dela, e aí chegou lá os jornalistas acusando e dizendo que ela tinha que fechar. E simplesmente, é lei. Deu, não, como assim é lei? Não era lei nada. Aí foram lá e apreenderam ela, no caso deram uma multa para ela. Impediram ela de gerar o seu sustento e ainda aplicaram uma multa e fizeram ela fechar. Teve gente que foi multada sem abrir o comércio, estava lá para limpar, para faxinar. E aí, detalhe, vai ver se daqui a pouco não tinha um monte de político aí que essa galera defende que não tava aí fazendo festinha de orgia. E não tava lá se contaminando. Vai ver se daqui a pouco não existia um monte de pessoas aí com alto nível de grana, inclusive esses intelectuais aí que riem e tripudiam dos negacionistas, que agora os negacionistas se provaram bem astutos, bem inteligentes. Pois a gente pensou e em algum momento parou para entender assim, tá, mas peraí, será que isso é real? Será que realmente essa vacina ela veio para de alguma maneira contornar e fazer a gente ir bem? Ou será que isso aí não é um sofisma criado e que induz a gente a pensar que é uma coisa boa, quando na verdade o que eles vão colocar na gente é algo que vai nos prejudicar, que vai fazer em algum momento com que a sociedade colapse, com que algumas pessoas deixem de estar aqui. Vou colocar desse jeito. Pessoal, é preciso pensar um pouquinho. É necessário, às vezes, a gente enxergar mais do que um canudo, do que um certificado. É necessário, às vezes, a gente olhar para um panorama geral. Eu não tenho absolutamente nada contra as pessoas do Blablalogia, o Pirula. Não tenho nada contra ninguém de esquerda. No sentido de os que estão no campo da ciência. Também tem Nunca vi uma cientista, uma coisa assim. Gosto de olhar o conteúdo dessas pessoas, assim como gosto do conteúdo do Manual do Mundo, que eu nem sei se está inclinado à esquerda ou não. Assim como eu gosto de assistir lá o Neil e a sua mulher, que também são de esquerda. Eu gosto de assistir o conteúdo, só que a parte política eu ignoro, eu abstraio. E detalhe, parece que a gente se provou correto. E por que eu comento isso? Eu não sou um fanático pela figura do Bolsonaro. Não sou. Mas eu sei que ele, hoje, a figura dele, está muito mais próximo do libertarianismo do que as outras figuras que a gente tem. E diria pra vocês hoje, contra o Lula, cara, eu vou até voto até no hidrante. Não curto muito a figura do Renan Santos, tá? Acho que ainda tá muito aquém de ser um político. Eu acho que talvez daqui a uns 10 anos, quando ele amadureceu algumas coisas. Não gosto da figura do Flávio Bolsonaro, mas já vou declarar aqui. Contra o Lula, cara, até o Cabo Daciolo, até o Padre Kelmo. E outra, pessoas que ou tenham alguma coisa tradicional, ou alguma pessoa da direita, que é o que a gente tem mais próximo do libertarianismo. Já que a gente tem que votar, é uma obrigatoriedade votar, e já que a gente tem que fazer uma escolha, a gente tem que se agarrar no menos pior. Nós não temos um melhor. Nós temos as opções menos piores. E o menos pior hoje é alguém que pense primeiro em economia. Porque nenhuma das outras coisas vai funcionar sem economia. E detalhe, não tiraria o Bolsa Família.
né? Justamente para não gerar polêmica, para não ter problema. Não, todo mundo pode continuar recebendo o Bolsa Família e ir trabalhar. O Bolsa Família vai ser um complemento de renda, não tem problema. Faz isso, afinal, se é para manter a economia em pé, faz isso, que daí pelo menos gira a economia. Só que, claro, isso vai sair de algum lugar, beleza, corta ministério, igual foi feito antes. Seca as torneiras de alguma ponta e faz isso. Se os vídeos do canal Cortina Preta conversam com você ou lhe tocam de alguma maneira, fica aqui disponível os links, tanto abaixo do banner como também na descrição desses vídeos, para que você ou contribua com o canal ou compre alguns dos cursos. A minha missão é deixar você perceber o mundo 360 graus à sua volta.